Eu vou me concentrar nesse versículo 14 do capítulo 9, quando os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não. Bom, os fariseus, o grupo religioso da época de Jesus, mais os discípulos de João Batista, se uniram diante de uma pergunta, de uma interrogação, até meio arrogante para Jesus, perguntando por que os discípulos de Jesus, aqueles que faziam parte do grupo que seguiam de perto Jesus, não jejuavam, enquanto os discípulos de João Batista e também os fariseus praticavam de uma forma até semanal o jejum. Interessante porque o jejum, ele é uma prática legítima, porém o jejum não pode ser para vanglória, não pode ser para autoexaltação, o jejum não pode ser uma prática espiritual onde muita gente quer se aparecer. E era isso que Jesus estava dizendo aqui. Não adianta você jejuar se a sua intenção é justamente ser arrogante a partir da prática espiritual que você está praticando. Os grupos religiosos, geralmente, que cultivam a vaidade religiosa, na prática religiosa, muitas e muitas vezes eles acabam achando que o que eles fazem é que se torna um padrão de fé a ser seguido. Então muita gente, na verdade, quer impor o que elas fazem para outras, como se elas fossem a regra, como se elas fossem a porta da salvação. Às vezes, muitas pessoas acabam tendo dificuldade com a prática da vida cristã, porque nós, em vez de ajudarmos as pessoas a encontrar o significado de uma prática religiosa, nós queremos impor um tradicionalismo totalmente vazio, totalmente oco, totalmente infértil. E isso é um grande perigo. É claro que você testemunhar, você falar para alguém quais são os efeitos benéficos, positivos, espirituais do jejum é uma coisa. Agora você dizer para alguém, olha, você é obrigado a jejuar toda quarta, toda sexta, porque se eu faço isso muito tempo, e eu por isso sou santo, sou bom, sou maravilhoso, e se você não jejuar, você vai para o inferno. Pronto, já perdeu completamente o sentido da prática cristã. E aí, nós percebemos justamente isso: se você não faz o que eu faço, está errado. Então o grupo de João, o grupo dos fariseus, os religiosos da época, estavam olhando para os discípulos de Jesus, que estavam muito felizes com a presença de Jesus, e aí então indagam a ele justamente nesse sentido. Ele vai dizer, olha, enquanto o noivo, e o noivo é Jesus, estiver com eles, estamos em festa. Mas chegará um tempo em que o noivo será tirado, e isso seria a cruz, então aí sim eles jejuarão. O que Jesus está dizendo aqui é que tem um tempo para cada coisa neste mundo. Tem tempo para jejuar, tem tempo para festejar, tem tempo para celebrar a cruz, tem tempo para celebrar a Páscoa, tem tempo das práticas espirituais mais místicas, mais profundas, e tem tempo do louvor. Então entendemos que, antes de mais nada, jejum é a prática da humildade, jejum é a prática do sigilo. Eu não preciso falar para os outros que eu estou jejuando, eu simplesmente estou jejuando e ponto. O jejum tem a ver com o esvaziar-se de tudo aquilo que não é de Deus. Essa foi a melhor definição que eu encontrei em todo o meu estudo teológico. Jejuar é esvaziar-se
de tudo aquilo que não é de Deus na minha vida. Por isso que jejum, ele não rima com vaidade, não rima com prepotência, não rima com arrogância, não rima com exibicionismo. Se tudo isso acontece, eu já estou então até farto demais. Jejum é muito mais do que isso. O jejum em tudo quer nos equilibrar na prática da humildade. O jejum tem a ver com o humus, com a volta à humanidade, com a volta à fragilidade, em colocar essa fragilidade justamente nas mãos de Deus. Então, nós podemos entender aqui hoje, nesse contexto do Evangelho, algumas coisas básicas, intrínsecas, sobre a prática do jejum. Primeiro, jejum sem oração é dieta. E isto não é cristão. Jejum sem caridade, primeira leitura de hoje, sem ajudar o próximo, sem ajudar os menos favorecidos, é egoísmo, também não é cristão. Jejum sem humildade, quando eu jejuo, mas continuo arrogante, continuo preconceituoso, continuo colocando o dedo na cara dos outros e falando: você vai para o inferno e eu vou para o céu, porque eu vou na igreja e você não vai, também não é cristão. E o jejum, quando eu tiro uma selfie e põe na rede social: hoje eu estou fazendo jejum, exibicionismo, também não é jejum, também não é cristão. Ponto. Jejum é humildade, caridade, sigilo e intimidade com o único que pode alimentar a nossa alma, Jesus, o pão do céu. Tanto é verdade que domingo agora, para quem vir à missa, vai escutar no Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, São Marcos, quando Jesus sai das águas do Jordão, do batismo, e vai ser impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Embora Marcos não fale, mas Mateus e Lucas são mais detalhistas com as tentações de Jesus no deserto. Uma das tentações era que ele transformasse pedras em pães, e ele vai dizer: nem só de pães vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do meu Pai. Então o jejum significa: eu esvazio-me de mim mesmo para preencher-me da essência que é a palavra de Deus. Que possamos fazer um jejum verdadeiro nessa quarentena, um jejum de humildade, um jejum de sigilo e principalmente um jejum de caridade. A Jesus uma salva de palmas.